nosso asa vencer. Vamos comprar você, vamos vestir a camisa 12. Dessa vez é pra valer. É gol, sim senhor. A nega tá lá dentro e a gente balançou. É gol, sim senhor. A nega tá lá dentro e a gente balançou. No Fumeirão e Arapiraca, ninguém vai tirar dos nossos craques a taça. No futebol o Asa já provou, e é a alegria da multidão. É gol, sim senhor. A nega tá lá dentro e a rede balançou. É gol, sim senhor. A nega tá lá dentro e a rede balançou. Bem, meus amigos, estamos novamente aqui focalizando um pouco da história do Asa de ontem e de hoje. E nesse segundo programa estaremos entrevistando um dos maiores jogadores da época de ouro de 1953, que é o nosso conhecidíssimo Cessé, é o Sebastião Siqueira. Ele vai mostrar um pouco da sua época e contar como era o Asa também daquela época. Cessé, onde você nasceu? Nasci em São Bento do Una, Pernambuco. Que ano? Em 14 de fevereiro de 1932. Como foi que você iniciou a jogar futebol da época de garoto? Como foi? Conta isso aí. Mas na minha época de garoto, eu fui à escola, eu já batia bola com a turma, a meninada, mas aí eu fui à escola e lá fizemos lá 2 timezinhos, do primeiro ano, do segundo ano, e eu comecei a bater bola com a turma e comecei aparecendo. Mas tinha um time que o pessoal gostava muito da cidade. Tinha. E daí em diante eu comecei. Era o Palmeiras, de São Bento do Una? Aí já foi depois, né? Já com 16 anos de idade. Aí nós fundamos o Palmeiras. Tinha 2 times lá em São Bento. O União e o Palmeiras. Aí tinha 2 rapazes aqui, vieram para aqui para Arapiraca, Lourinho e Vavá. Por sinal, o Lourinho jogou no Asa também. E eles acertaram um amistoso do Palmeiras com o Asa de Arapiraca aqui. Aí nós viemos para aqui. Justamente quando você chegou em Arapiraca. Mas antes de você vir em Arapiraca, lá no Palmeiras, você ainda jogou, fez um teste lá no Santa Cruz e no Central. Conta isso aí. Eu fui para o Recife, me levaram para o Recife, para Santa Cruz. Lá eu fiz um teste, dei 2 treinos. E acaba meio... sei porquê, aí eu fui embora para São Bento, né? Não dei satisfação a ninguém, me procuraram lá por todo canto, eu fui embora para São Bento. São Bento, esse pessoal marcou um amistoso do Palmeiras contra o Asa aqui, foi quando você veio a Arapiraca? Foi quando eu vim a Arapiraca. Aí, aqui nós levamos uma goleada de 7-1. Eles, no dia que nós chegamos, no domingo, aí eles foram a Penedo, trouxeram 3 ou 4 jogadores para enxertar o time, né? Como chamava naquela época. Aí deram uma goleada nós de 7-1. O único gol que botou o gol de honra do Palmeiras foi o meu. Aí eles gostaram do meu futebol e queriam que eu ficasse. Eu digo, rapaz, eu não quero ficar não, porque quando foi com 30 dias eles foram me buscar. Foi, né? Você retornou depois de fazer aquele gol de honra dos 7-1. E qual foi a proposta da diretoria do Asa daquela época para que você viesse para Arapiraca? Naquela época eu já trabalhava na mecânica, né? Aí então eles disseram que me davam a carteira de motorista, me ajudavam na carteira de motorista, e tá certo, então me davam um emprego também, né? Aí eu vim para aqui. E aqui... O contrato, então, para que você vinha jogar no Asa foi uma carteira de motorista? Exatamente, uma carteira de motorista. Era difícil tirar uma carteira assim? Era difícil naquela época, eu fui tirar em Maceió, e era difícil. Aqui não havia exame no interior, só havia exame na capital, né? Quando você chegou aqui, o Asa estava iniciando o campeonato 53? Estava iniciando o campeonato 53, que foi o torneio início, foi em São Miguel dos Campos. E você, inclusive, foi um dos artilheiros do campeonato com 28 gols. Era difícil fazer gols naquela época ou eram as defesas que não lhe seguravam, Cessé? Rapaz, eram as 2 coisas, né? Era meio difícil e a defesa também tentava me segurar, que eu era meio habilidoso, sabe? E sempre fugia dos meus marcadores, né? Você se lembra o segundo colocado, o segundo artilheiro do campeonato daquela época, com quantos gols tinha? Não me lembro não,
Eu sei que foi 28 gols que eu fiz, quer dizer, no campeonato, né? Fora os... Você se lembra da grande decisão do ASA e do CSE, a decisão do Campeonato Matuto, em 53? Me lembro, em Palmeira dos Índios, a gente vencia por 1-0, aí deu uma grande chuva, o juiz era o seu Breda, sabe? E ele achou por bem, faltando parece que 20 ou 15 minutos, aí encerrar a partida para a gente jogar uma outra vez. Aí foi quando nós fomos outra vez jogar lá e terminou aquele do campeonato e formamos outros 2 times, né? Cada um quisesse botar, mas também com uma meia hora de jogo, aí o pau cantou mesmo. Foi tapa aqui só, e acho. Só vieram cama com a boca saindo sangue, e eu no meio da turma apartando para aqui para lá, não levei nenhum tapa, né? Também dei. Quando você chegou em Arapiraca, você ficou hospedado aonde, quando você saiu de São Bento do Una? Eu fiquei hospedado numa casa ali na rede ferroviária de 2 conterrâneos meus, lá de São Bento. Foi justamente os que me trouxeram para aqui. Que na época eles foi quem acertaram o jogo do Palmeiras com o ASA aqui de Arapiraca. Mas além da carteira de motorista que você teria de ganhar, alguns jogadores do passado comentam que você também tinha um salário. Eu tinha um salário de 1.000 cruzados, era quem ganhava mais, era eu e o Zé. Cruzado não era R$1.000. 1.000 cruzeiro, né? Eu acho que era cruzeiro mesmo. Não era réis, R$1.000? O R$1.000, parece que era naquela época. Eu não me lembro bem que a gente confunde o negócio de cruzeiro, cruzado e essas coisas. Aí eu sei que era uma nota de 1.000. Então o resto era 600, 700. Enquanto quando eu fui para o CSA em Maceió, eu fui ganhando 400 cruzeiro. Quer dizer, eu ganhava 1.000 aqui, fui para Maceió ganhando 400. Foi justamente a causa da minha época, quando eu fui convocado para a seleção alagoana, a turma que não queria deixar eu ir para lá. Mas vamos chegar a isso aí ainda da seleção. E de jogar no Poeirão? Ah, era bom demais. O Poeirão eu gostava porque naquela época não tinha campo gramado por aqui, né? Era uma poeira e eu gostava do campo daqui. E aqui nós fizemos aqui uma campanha boa. Aqui dentro nós só perdemos uma vez por CSE, 2-1. Mas fomos para lá e vencemos de 1-0 eles lá dentro. Os jogadores costumavam receber presentes de alguns torcedores. O que é que o pessoal costumava presentear? Aqui, uma vez, um jogo aqui do Fabril com o ASA, eles tinham um alfaiate aqui na Rua do Comércio que prometeu... Fabril era a equipe de São Miguel. São Miguel dos Campos. E ele prometeu que quem botasse o primeiro gol daria uma roupa, né? A roupa de linho naquele tempo, né? Eu digo, essa eu já ganhei. E de fato, com 4 minutos de jogo eu balancei a rede. Aí ganhei a roupa. Aí, mas outros presentes, perfumes? Perfume, dinheiro mesmo, eles davam. Sabe? Conta que jogadores daquela época eram muito namoradores. Você era? Eu namorava um pouquinho, sabe? Eu tinha umas pequenas aqui, mas é isso mesmo, né? Bom, o ASA, campeão matuto de 53, o Ferroviário, que nós já sabemos dessa história, não quis decidir com o ASA o campeonato, automaticamente o ASA ficou fora dos campeonatos seguintes de 54 e 55. Você recebeu proposta para ir para o CSA, inclusive foi convocado para a seleção alagoana fazer um teste. Naquela época não tinha convocação. Eu fui jogar contra o Renner no Rio Grande do Sul. Por sinal, nós vencemos, parece que 2-1. A seleção alagoana? A seleção alagoana. E eu posso até dizer, eu não me lembro bem não, eu sei que foi com Dida, Epaminondas, Dilson, Horizon, Zanélio, Piolho, essa gente. Mas teve um jogo da seleção alagoana que o pessoal do ASA, da diretoria, não quis que você fosse e enviou você para São Bento do Una. Conta essa história. Foi justamente isso. Quando eu pertencia à seleção, que nós jogamos lá contra o Renner no Rio Grande do Sul, eu vim embora para aqui. Com 2 ou 3 semanas, aí eles estavam formando a seleção, era treino, para ir jogar em Aracaju. Então, a diretoria daqui do ASA me arrumaram, disse, não, você não vai porque lá o pagamento lá é fraco. E é melhor você vai para São Bento do Una, para casa da sua família, coisa e eu caí na besteira, porque foi uma besteira que eu fiz, né? Eu camada de vez em quando acaba caindo umas. Aí eu achei de ir para São Bento, eu vou ver minha terra, meus familiares, aí fui embora. Aí eles foram para Aracaju, de Aracaju foram para a Paraíba, e os jornais todo dia dizendo,
Ele chega hoje, chega amanhã e coisa. É o centroavante da seleção alagoana, é o Cessé e tal. Por que o Asa não quis que você fosse para a seleção, principalmente para jogar esse jogo lá em Aracaju? Eu não sei não, rapaz, que me chamaram e disseram, rapaz, você vai para São Bento, e eu caí na besteira e fui. Nos próximos programas nós vamos saber do Antônio Rocha o que é que houve naquela época. Agora, teve um caso interessante de um jogo, um amistoso entre Asa e CSA, e o Asa ganhava de 4-0 do CSA. E houve uma virada. Foi. Nós fomos para Maceió, aí começou o jogo, eu botei um, botei dois, aí o Catenga, que era o ponto esquerdo, botou outro, e o Cabeleira botou outro. 4-0, primeiro tempo. Aí eu disse à turma, oxe, isso aí nós vamos... No segundo tempo, meu amigo, virou o negócio, e só o Dida botou 4 gols, e teve mais 2. Depois o Luizinho deixou passar 4, e pegaram o Zequinha, que era um jogador da frente, e botaram como goleiro. Aí ele pegou e engoliu mais 2. Aí foram 6-4, nós perdemos. Eu saí dentro de campo doido, com a mão na cara. Esse jogo pode ser considerado para você um jogo de grande decepção na sua vida de futebol? Foi uma das maiores decepções no futebol que eu passei, que eu tive, foi esse jogo do CSA com o Asa, porque eu tinha uma vontade grande lá dentro, e ele chamando a gente de matuto. Eu digo, hoje vocês vão ver, mas o goleiro abriu as torneiras e foram 6. Como você analisa e você via as caravanas, as torcidas organizadas dos dias de 53, faziam festa em Arapiraca quando vocês chegavam com a vitória? Faziam festa, grandes festas aqui e tudo. Então, quando nós fomos para quando a turma aqui foi outro jogador para a seleção, aí em Maceió, e quando nós voltamos, viemos até de trem, aí foi turma aí toda, a torcida toda. Você ficou no Asa até 1955. De 55 você foi para onde? De 55 eu fui para Pindorama. E na Pindorama o Asa tinha se acabado aqui, aí nós formamos um time lá na Pindorama, e de lá fomos disputar o campeonato de Penedo. Então nós demos todos os times de Penedo, sabe? Todo. Torneio início, aí depois aí teve uma virada, foi saindo um para aqui, para lá, e eu sei que terminou o campeonato, não chegou nem ao fim, e acabou. Conta na história do Asa de que um emissário do Flamengo chegou em Arapiraca para lhe levar nos dias de 1954 a 55. E você não quis ir com medo de avião, isso é verdade? É não, porque o CSA veio me buscar aqui e eu fui de avião para Maceió. Quer dizer que se eu tivesse medo de avião, eu não teria ido antes. Eu fui para Maceió de avião, né? Eles vieram aqui e aí disseram, rapaz, nós precisamos de você lá. E aí, mas rapaz, eu estou até fora de forma, que eu estava sem treinar. Não, mas a viagem, rapaz, é curta, nós vamos de avião, coisa aí. Eu digo, bom, tá certo. Eu não tinha andado de avião ainda, eu digo, eu vou experimentar. Aí fui. Jogamos, parece que foi contra o 13 de Campina Grande, parece, se não me engano. Isso no CSA? No CSA. Você ficou quanto tempo no CSA? No CSA eu passei 4 meses só no CSA. E por que você não quis ir para o Rio de Janeiro? Inclusive, dizem que você fez uma indicação e esse emissário chegou em Maceió e levou o Dida, que terminou indo para a seleção brasileira. Eu acho que o lugar do Dida lá seria o seu. Rapaz, é o seguinte, vieram diversos emissários aqui atrás de mim, para o Feira de Santana, para o Recife no esporte. Teve inclusive um diretor aqui que pelejou comigo aqui no dia que houve um jogo aqui do Alto Esporte de Maceió com o Asa. Nesse dia eu botei 4 gols. E o rapaz pelejou comigo aí na sorveteria Pinguim, que era o ponto pitoresco da turma do futebol. Era a Pinguim, e o cabo à noite pelejou comigo, mas eu nunca quis. E teve outros. Agora, esse do Rio de Janeiro, eu não sei não, mas não houve não, né? Quer dizer, houve muitos, que eu não sei nem quantos, porque toda semana tinha. Mas, rapaz, você que é o Cessé, vamos para... Eu quero levar para tal canto, assim, eu não, nunca quis sair. Mas você foi um ídolo e abandonou o futebol ainda muito jovem, parece-me que com 25 anos. Por quê? Com 25 anos. Eu abandonei porque aí eu digo, fiquei no Santa Cruz, no Recife, não fiquei. Já vim para aqui, para a Lagoa. E já pelejaram para eu ir para outros times aqui, para a Feira de Santana, para o esporte de novo no Recife. Aí eu
tomei aquilo assim, eu digo, não sabe de uma coisa, eu vou deixar de jogar futebol. Aí deixei, com 25 anos de idade. Talvez se tivesse ido para o Flamengo, tivesse chegado aos 30. Exato, se eu tenho ido para o Sul, que eu com 15 anos, um tio meu foi para o Sul, naquele tempo que existia o pau de arara, e eu ia mais cedo, faltando 10 dias para a gente partir, aí eu desisti da viagem. Talvez lá no Sul eu tivesse até, e talvez não. É porque quando o camarada, eu acredito o seguinte, quando o camarada não tem de ir num negócio, rapaz, há um desvio, uma coisa e tal, e o cara, foi o meu caso. Eu acredito nisso, sabe? Você só conseguiu jogar com um técnico que foi o Tavarinho, não pegou mais outro treinador, né? Como era a diretoria daquela época? A diretoria era muito boa, que era o seu Antônio Rocha, era o Tavarinho, era o seu Zé Mota, esse aí. E eles eram bons mesmo, dava muita atenção a gente. O seu Antônio Rocha é muito rígido no negócio, sabe? Disse que você era considerado um jogador privilegiado entre a diretoria. Exatamente, era privilegiado. Sempre fui pela diretoria do Asa. Porque eu era um cara que eu não gostava de andar fazendo um bocado de besteira que jogador faz. Foi expulso alguma vez? Nunca. Nunca fui expulso, nem nunca jogador nenhum me tirou de campo. Para dizer, deu uma pancada em mim para eu sair de campo, nunca. O futebol lhe deixou, mesmo você parando um pouco cedo, lhe deixou alguma lição boa ou ruim? Me deixou boa, sabe? Me deixou uma lição boa. E eu acredito que eu tive muitos camaradas, muitos amigos, sabe? Não deixei nenhum inimigo dentro do futebol. E eu acredito que foi uma passagem boa na minha vida, foi quando eu joguei futebol. Você analisa hoje o futebol de hoje e o futebol da sua época. Existe mais técnica ou menos técnica? O que eu acredito, hoje em dia existe mais violência. Porque o que eu vejo pela televisão e nos campos de futebol, que há algumas vezes que eu vou ao Asaí, eu vejo uma deslealdade de algum jogador com outro. O que eu vejo é isso. Na minha época não existia isso. Não existia de maneira nenhuma. Tanto que tinha uns 2 ou 3 que eram meio coisa, mas a gente tirava de letra, falava com ele, tá, e coisa, e então a coisa se amenizava. Mas hoje, a violência que eu vejo, não comparo nunca com na minha época. E o Cessé político, que teve uma época que se candidatou em Arapiraca, conta essa história. Rapaz, foi o Tavarinho, rapaz, me botaram numa cirandinha danada. Você tem que ser candidato a vereador, e me botaram, e eu fui o mais votado no meu partido. Foi o PDC, Partido Democrático Cristão. Foi na época do padre Epitácio, que era também, e teve o Calira, que foi candidato a vereador, e outros aí. Eu tirei em primeiro lugar, quer dizer, fui mais votado do partido. Olhando agora para aquela lente ali, eu queria que você deixasse uma mensagem para os jogadores de hoje, somente jogadores do Asa de hoje, para aqueles garotos do futuro. Eu vou deixar o microfone com você e você fique à vontade. O que eu peço a vocês é que acabe, rapaz, com a violência dentro do futebol. Joga um futebol bonito, futebol para a plateia, e acabe com essa violência que é tão grande no futebol. Você me acredita que até na televisão, os grandes clubes do Sul, eu não tô nem querendo assistir. Porque eu vejo a violência tão grande no futebol que... Então eu peço a vocês, rapaz, que acabe com isso. Vamos jogar o futebol que vocês sabem. Futebol bonito, futebol arte. É o que eu tenho a dizer para vocês. Mas você, inclusive, vamos terminar o programa aqui, mas vamos mostrar uma fotografia que o Cessé, felizmente, não tem algum documento com ele. Mas nós conseguimos uma fotografia do Asa com as faixas de campeão alagoano de 53, onde você é o quarto daquela foto. Inclusive, faltaram alguns jogadores que viajaram na época, né? Mas você que está aparecendo aí, nesse caso, você é o quarto jogador dessa fotografia. Bem, meus amigos, o nosso agradecimento ao Cessé. Na próxima semana, um outro jogador sentará nessa cadeira aqui e nós estaremos juntos novamente, guardando um pouco da história do nosso glorioso Alvinegro. Até a próxima semana.